Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos agora aqui, meu amado, na igreja, último reavivamento pentecostal, pregando uma mensagem poderosa. Deus impactou corações aqui, meu amado, desceu poderosamente aqui nessa noite. Pregamos uma mensagem debaixo do tema, meu amado, a unção que liberta, meu amado, pregando, falando acerca, meu amado, do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38, quando Deus, meu amado, unge a Jesus Cristo, meu amado, com a unção do Espírito Santo para curar aqueles que estavam oprimidos pelo poder do diabo. Assim, meu amado, eu digo para você, você será impactado dentro de alguns instantes, meu amado, para que você possa estar ouvindo essa mensagem e ser impactado com o poder do Evangelho de Cristo Jesus. E é claro, não esqueça, meu amado, sempre nos acompanhe, meu amado, pela TV URP, meu amado, Gospel, e você pode estar nos acompanhando os cultos ao vivo, às terça-feira, às 20 horas, às sexta-feira, às 20 horas e aos domingos, às 20 horas, meu amado. E é claro, não esqueça, sempre compartilhe os vídeos para que mais pessoas venham ser abençoadas em nome de Cristo Jesus. E 30 anos, subjugado por Faraó, mas no tempo do propósito de Deus, Deus, meu amado, deu forma. Deus, meu amado, deu jeito de cumprir a sua promessa. É por isso, meu amado, que nós devemos ter, meu amado, esse foco. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E nós, meu, devemos seguir as pisadas do crente Abraão. Quando nós olhamos, minha amada Bíblia, ela vai dizer que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. É porque Deus, meu amado, enxergou algo em Abraão, enxergou a fé de Abraão que fazia ele crer no invisível. Assim como eu e você estamos aqui nessa noite crendo no invisível, meu amado, crendo nas promessas de Deus. É por isso que a gente tem que entender que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. É por isso que durante esse louvor, meu amado, o louvor dizia: tu lembra quando eu disse para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, porventura eu não cumpri, e tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Num piscar de olhos, meu amado, o vento passa. Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos que a gente vaza dessa terra, que nós, meu amado, sumimos desse lugar, meu amado, que só nos atribula. Mas até chegar o tempo, meu amado, desse propósito, meu amado, até chegar o tempo desse propósito, a gente tem que aguentar firme, como Abraão aguentou. Abraão, meu amado, aguentou firme. A Bíblia Sagrada vai dizer que primeiramente o Evangelho foi anunciado para ele, e ele creu em Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele andava com Isaac, peregrino, meu amado, buscando uma pátria futura, buscando uma cidade, meu amado, ao qual o artífice é Deus. Abraão andava, meu amado, nessa terra, mas ele não estava com os olhos nessa terra. Abraão estava enxergando, meu amado, o invisível. Abraão estava enxergando o reino dos céus. Esse é o meu convite para você nessa noite. Se desplaque dessa terra, meu amado, e comece a enxergar o céu. Comece a enxergar o reino de Deus. Paulo vai dizer no 3º capítulo de Colossenses: portanto, vós que já ressuscitaste com Cristo Jesus, pensai nas coisas que estão de cima. Convido você a pensar, meu amado, nas coisas que são de cima, em nome de Cristo Jesus. Pega a palavra de Deus em tuas mãos, meu amado, para a gente navegar na palavra do Senhor. Pega a palavra de Deus e abra a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 36. Aleluia. Deus santo e maravilhoso. Quem encontrou vai glorificando o nome do Senhor, vai dando um sinal para Deus, meu amado, aqui nessa noite, dizendo que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é bendito e também é eterno, meu amado. Aleluia. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim, ó. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, isto é, o Senhor de todos. Esta palavra, bem conheceis, veio por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, ao qual andou fazendo o bem e curando ou libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, diz a palavra do Senhor. Repetindo o versículo de número 38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você pode repetir comigo? Deus era com ele. Podeis tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus. Quando nós, meu amado, mergulhamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, é o princípio da igreja de Cristo Jesus. É o princípio, meu amado, dos seguidores de Cristo Jesus. Dentro do livro de Atos dos Apóstolos, a gente descobre, meu amado, belezas raras, meu amado, da palavra do Senhor. A gente descobre, meu amado, pessoas que eram extremamente covardes, sendo moldadas pelo Espírito Santo de Deus e passando a ser ousadas na presença do Senhor. E não somente ousadas, mas também usadas. Nós vemos, meu amado, a igreja de Cristo começando, meu amado, sendo regada à base de oração, sendo, meu amado, manifestada, meu amado, juntamente com Cristo, para a Judéia, para a Galiléia, para Samaria, para os confins da terra, meu amado. Sendo assim, a Bíblia Sagrada, meu amado, nos relata, no livro de Atos dos Apóstolos, na passagem, ora lida, meu amado, dentre elas, é uma das passagens que o Evangelho de Cristo Jesus está chegando aos gentios. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vai estar nos dizendo, meu amado, que Cornélio, um centurião da corte romana, meu amado, para estar, meu amado, se apresentando diante de Deus, a cada dia ele fazia orações, a cada dia ele fazia esmolas, e um dia desses, meu amado, Deus resolve responder às orações de Cornélio, as orações que eram feitas de contínuos, ou seja, meu amado, Deus passou a estar ouvindo aquilo que Cornélio fazia todos os dias. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, dizendo que um dia Cornélio, nas suas orações, desce um anjo para estar anunciando a Cornélio a mensagem que Deus havia entregado para ele. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela vai nos falar, meu amado, no livro de Hebreus, no capítulo 1, dizendo que Deus falou antigamente por meio dos profetas, mas Deus hoje nos fala por meio do seu Filho. Quando nós olhamos no capítulo 2, meu amado, de Hebreus, nós vemos Deus falando que a palavra predita pelos anjos, meu amado, foi retribuída com a justa retribuição por cada desobediência. Mas hoje Deus, meu amado, não fala por anjos. Hoje Deus, meu amado, não manifesta o evangelho da salvação, o evangelho da graça aos corações
mais por meio de anjos, nem por meio, meu amado, dos profetas, segundo a leitura do Antigo Testamento, mas sim hoje Ele fala a mim e fala a você, por meio do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Como é isso, pastor Daniel? Jesus Cristo continua falando conosco diariamente. Ele fala, meu amado, por meio do seu Espírito Santo, ecoando a cada momento, a cada instante em seu coração. Foi Ele que ecoou, meu amado, no seu coração nessa noite. O Espírito de Cristo, meu amado, que adotou a sua vida, meu amado, para que você pudesse estar aqui nessa noite, para que Ele pudesse estar entregando a mensagem do Evangelho de Cristo ao seu coração. A evangelização, meu amado, que Deus tem feito à humanidade, a evangelização que começou por meio de Cristo Jesus, ser anunciada a paz. É por isso, meu amado, que o Evangelho das boas novas, o Evangelho da paz, ele chega em corações, meu amado, e quando ele chega, ele manifesta a paz, manifesta, meu amado, a tranquilização, manifesta, meu amado, o poder que o Calvário trouxe para as nossas vidas. Quando nós olhamos, meu amado, por meio das testemunhas de Cristo Jesus, nós, meu amado, somos constituídos hoje testemunhas de Cristo Jesus. Somos chamados a testemunhar de Cristo Jesus. Somos chamados para ser verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus, para que o Espírito de Cristo possa estar nos selando, possa estar nos enchendo, para que nós possamos estar tendo a autorização celestial para estar manifestando o Evangelho de Cristo aos homens. Quando nós olhamos com a igreja de Cristo, no seu princípio não foi diferente. A Bíblia Sagrada nos diz que essa igreja, ela teve que receber uma autorização para estar anunciando a palavra de Deus. Não é diferente com todo homem que Deus chama para estar, meu amado, sendo enviado pela parte do Senhor. Um homem necessita, meu amado, de uma autorização. A autorização não vem da parte de homens. A autorização, ela vem da parte do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Você pode ver, meu amado, que Deus, quando Ele vem descer na terra do Egito para estar libertando o seu povo, Ele não pede com licença para Faraó, Ele mesmo autoriza alguém. Ele não disse, meu amado, simplesmente para Moisés, Moisés vai lá e pede para Faraó, pergunta para ele se tu pode ser o libertador do povo ao qual eu tenho escolhido. Ele mesmo desceu e constituiu Moisés como aquele que seria o libertador do seu povo. A Bíblia Sagrada diz que um dia Deus desce num cerçal ardente, manifesta a sua presença, chama Moisés, convida Moisés, meu Deus, para ser aquele que haveria de estar guiando o povo de Deus, aquele que haveria de estar arrancando o povo da terra do Egito. Moisés já haveria tentado fazer isso por si mesmo. Quando nós vemos Moisés tentando libertar os seus irmãos do jugo, meu amado, que estava sendo colocado pelos egípcios sobre a vida do povo de Israel, a Bíblia Sagrada diz que Moisés passou a estar matando um egípcio por causa de um dos seus irmãos. Logo depois, dias anteriores, vê os seus irmãos se discutindo. Ele passa a perguntar: por que vocês fazem assim? Vocês não são irmãos? A Bíblia Sagrada diz que um deles olha para Moisés: acaso tu vai fazer como tu fez com o egípcio? Moisés ainda não havia recebido a autorização. Ele tentou ser libertador por si mesmo, mas não deu certo. Passou 40 anos no deserto de Midian, e quando ele encontra a pessoa de Deus, ele recebe a autorização que era necessária, a autorização para que Deus viesse estar junto com ele. É por isso que quando Moisés passa a dizer para Deus: Deus, eu não sou capacitado para isso. Deus, eu não estou preparado para isso. Deus, eu sou pesado de fala, eu não consigo. E Deus passa a dizer para ele: Moisés, vai diante de Faraó, porque eu vou ser contigo. A Bíblia Sagrada diz que Moisés pergunta para Deus: Deus, mas quando eu chegar diante de Faraó, diante dos anciões de Israel, o que eu digo? Quem é o Senhor? Qual é o teu nome? E Moisés passa
faça ouvir da boca de Deus a autorização celestial, dizendo: eu sou o que sou. Moisés, eu sou o que tu precisa. Moisés, tu está precisando de autorização. Eu sou a autorização que você precisa. A Bíblia Sagrada diz que Deus autoriza Moisés a ir diante de Faraó. E quando Moisés chega diante de Faraó, ele chega com a autorização de Deus para estar transformando a vara, meu amado, em serpente. Ele chega com autorização para estar tocando nas águas e a água ser transformada em sangue. Nós vemos, meu amado, as 10 pragas, meu amado, serem atingidas no Egito, meu amado. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando o povo sai da terra do Egito, é porque Moisés tinha uma autorização que o mar se abriu. Quando Moisés sustentou, meu amado, tocou o cajado na água, o mar passou a estar sendo aberto, porque Deus estava autorizando, soprando com as suas narinas. Quando a Bíblia Sagrada diz isso para o nosso coração, nós passamos a entender, meu amado, que todo homem de Deus necessita de uma autorização para estar efetuando os desígnios de Deus. Quando nós olhamos, Moisés, ele já profetizava. Moisés é dentre aqueles que tem a unção de Deus, a unção, meu amado, do Senhor pairada sobre a vida dele. A unção não somente para ele, mas a unção que dele pode ser repartida com demais pessoas. A Bíblia Sagrada diz que um dia Deus, do Espírito que deu para Moisés, repartiu com mais 72 pessoas. Assim, meu amado, do Espírito que Deus deu para Jesus Cristo nessa noite, Ele está querendo repartir com você. Eu quero, meu amado, perguntar para você nessa noite: tem alguém, meu amado, que quer que o Espírito Santo de Deus seja repartido, meu amado, nessa noite? Que o Espírito de Cristo venha tomar nessa noite? Eu digo para você, meu amado, vai preparando o teu coração, vai preparando o teu coração, porque Deus está dando, meu amado, Deus está dando a autorização nessa noite, autorização para que o Espírito Santo venha estar pairando sobre as nossas vidas e, consequentemente, meu amado, autorização celestial para que você venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que esse Moisés, debaixo da autoridade de Deus, um dia ele profetiza para o povo. Ele diz que do meio de vós surgirá um profeta semelhante a mim, e quando ele surgir, dei ouvido a ele. A Bíblia Sagrada diz que desde que Moisés faz a sua história passando por essa terra, passam-se 1500 anos, 1500 anos, meu amado, até a vinda, até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus de Nazaré desceu aqui nessa terra, o verbo se fez carne, o anjo passou também estar anunciando, da mesma forma que foi entregada a mensagem para Moisés por meio dos anjos, também, meu amado, foi entregada para Maria a mensagem, meu amado, diretamente da parte de Deus, dizendo que a sombra do Altíssimo passaria a estar cobrindo ela, a virtude do Espírito de Deus estaria trazendo um fruto para Maria, e esse fruto deveria estar se chamando Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele passou, como eu disse para você no princípio, ocultado durante 12 anos sem aparecer. Determinado dia ele aparece em Jerusalém, ensinando a palavra para os principais, ensinando a palavra para os anciões. A Bíblia Sagrada diz que logo após isso ele some, meu amado, por mais longos anos, até se completar o dia, meu amado, que ele aparece à beira do Jordão, aonde havia um outro homem que havia recebido uma autorização do céu, um homem que cresceu no deserto, que se alimentava, meu amado, de mel silvestre, que se alimentava de gafanhoto, que se vestia com roupas de carneiro. A Bíblia Sagrada vai estar dizendo para o nosso coração que João cresceu no deserto,
até o tempo determinado, até esperar a autorização celestial para que ele viesse a se dirigir para o deserto, viesse a se dirigir para a beira do Jordão, para estar batizando e anunciando a salvação. Quando João recebe essa autorização, João aparece à beira do Jordão dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A Bíblia Sagrada vai dizer que nesse batismo de João, um dia surge um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, e a Bíblia Sagrada diz que João, olhando para ele, disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Você só está aqui porque Deus manifestou o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Você só está aqui nessa noite porque Deus para si proveu o Cordeiro. Por isso eu digo para você que você, meu amado, vem estar abrindo o seu coraçãozinho lindo, para que Deus, meu amado, possa estar entregando a mensagem para você nessa noite, para que você possa estar sendo cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa estar recebendo da parte do Senhor a liberação, meu amado, para que o Espírito Santo de Deus venha descer sobre a tua vida. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus Cristo chega na beira do Jordão, ele vai ser batizado por João Batista. Quando João se prepara para batizar Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus desce com a autorização celestial e passa a descer de uma forma corpórea sobre a vida de Jesus Cristo em forma de pomba. A Bíblia Sagrada diz que o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, ele também dá um brado do reino dos céus, dizendo: este aí que é o meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele sai do batismo de João, é impelido pelo Espírito Santo de Deus para o deserto, aonde ele passa 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás em meio às bestas feras, como Marcos diz. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias, Jesus Cristo teve fome, e Satanás veio tentar ele perguntando: por acaso não pode transformar esta pedra em pão? E Jesus Cristo rebate ele dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado, a palavra que sai da boca de Deus é ela que alimenta a tua alma. A palavra que sai da boca de Deus é ela que sustenta a tua vida de pé. A palavra, meu amado, de Deus foi o confronto que trouxe você aqui nessa noite, para que você pudesse estar, meu amado, sendo edificado na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, que Satanás, meu amado, perdeu no deserto, meu amado, para Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos o último Adão manifestando aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. O primeiro Adão perde para Satanás no paraíso, mas o último Adão, ele vence Satanás no deserto, e mostra para nós que no deserto desta vida é possível que nós vencemos Satanás sim. Mostra para mim e para você que em meio às nossas tentações, Deus, meu amado, tem o poder de nos ungir com o Espírito Santo, para que nós viemos a vencer a cada uma delas em nome de Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala que logo depois, meu amado, do batismo do João, mas depois, meu amado, Jesus Cristo é impelido ao deserto, e consequentemente Jesus Cristo, saindo vitorioso da tentação por Satanás, meu amado, ele resolve voltar para a sua cidade. Ele resolve voltar para Nazaré, aonde ele havia sido criado. E a Bíblia Sagrada diz, meu amado, que um dia Jesus Cristo, como era de costume, entra dentro da sinagoga. Entrando dentro da sinagoga, a Bíblia Sagrada nos fala que foi dado a oportunidade para Jesus Cristo estar fazendo a leitura
leitura dos profetas. A Bíblia Sagrada diz que foi entregue a ele o rolo do profeta Isaías. E quando o meu Jesus, o teu Jesus abriu, meu amado, ele fez a leitura de Isaías, capítulo de número 61, dizendo, meu amado, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para estar evangelizando, para estar pondo em liberdade os cativos, para libertar os oprimidos, para curar aqueles que necessitam, para estar curando os cegos, para estar anunciando o ano aceitável do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que todos os olhos da sinagoga estavam fitos nele, porque ele havia fechado o rolo e passou a se sentar na cadeira que estava reservada para o Cristo, para o Messias de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, meu amado, que quando Jesus Cristo sentou, ele passou e está dizendo: hoje se cumpriu aquilo que vocês acabaram de ouvir. As Sagradas Escrituras passaram a estar se cumprindo hoje. A Bíblia Sagrada diz que a unção que paira sobre a vida de Jesus Cristo não é uma unção normal, não é uma unção comum, como nós estávamos acostumados a ver no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a unção, ela era visível. A unção que paira sobre a vida de Jesus Cristo, ela é invisível. Mas quando nós olhamos a leitura do Antigo Testamento, nós vemos que Deus, quando ele ia ungir alguém, meu amado, ele passava a dizer: olha, enche uma botija de óleo e unge Samuel a profeta. Vai lá e unge Eliseu a profeta. Vai lá e unge Davi a rei. Você pode ver que sempre a unção de óleo vinha sobre essas três classes: rei, sacerdote e profeta. Mas quando nós olhamos, a palavra do Senhor nos mostra que nenhum desses homens conseguiu ser, meu amado, igual a Jesus Cristo, ter a tripla unção. Você pode ver que Davi é chamado de rei e profeta. Nós vemos sacerdote e profeta como Samuel. Nós vemos, meu amado, essas coisas, mas nunca vemos um rei, um sacerdote e um profeta. Jesus Cristo, ele consegue igualar essas três funções. Jesus Cristo, meu amado, é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o profeta dos profetas, profetizado por Moisés. Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quando Jesus Cristo recebe a unção do Espírito Santo de Deus, você pode ver, meu amigo, que logo depois que ele sai da sinagoga em Nazaré, a Bíblia Sagrada diz que ele passa a estar curando a muitas pessoas. A Bíblia Sagrada diz que ele, curando muitos, meu amado, ele começa a evangelizar, ele começa a anunciar o evangelho da paz. Ele passa a dizer o que, pastor Daniel? Ele passa a estar dizendo em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A luz, meu amado, que havia manifestado em meio às trevas, estava raiando para que todo homem viesse estar sendo iluminada por ela. Quando nós olhamos a palavra de Deus, logo consequente a isso, Jesus Cristo prega um dos seus maiores sermões, aquele sermão que até hoje é considerado o sermão mais lindo da história, meu amado, o sermão da montanha. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo, ele desce desse sermão da montanha, ele passa agora a confrontar não somente a sociedade, mas confrontar também a religião. Porque, meu amado, a religião pregava que tinha que ser, meu amado, os leprosos purificados pela cinza de uma novilha misturada com água aspergida. Mas ninguém de um sacerdote queria estar se aproximando do leproso. E de repente vem um leproso na descida de Jesus Cristo do monte e passa a estar se prostrando nos pés dele e dizendo: Senhor, Senhor, se queres, pode me deixar limpo. Ele diz: sim, eu quero, recebe a cura aí, recebe a purificação aí. Assim o Senhor te diz nessa noite: recebe a cura sobre a tua vida, recebe a purificação dos teus pecados em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu, da mesma maneira que ele descendo
de cima do monte, ele encontra um leproso e ele perguntou, Senhor, se o Senhor quer, pode me deixar limpo. Um dia Jesus Cristo desceu do monte Sião celestial e passou, meu amado, aqui nessa terra, e um dia ele te encontrou e você perguntou: Jesus, tu pode mudar a minha história? Jesus, tu pode fazer eu deixar de ser um mentiroso? Jesus, tu pode deixar de fazer eu ser um drogado? Jesus, tu pode deixar de fazer de eu ser um bêbado? Jesus, tu pode deixar de eu ser um prostituto, uma prostituta? E Jesus Cristo disse: eu quero, eu posso sim. Recebe a cura aí, recebe o perdão dos pecados aí, recebe a unção de Deus em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós, meu amado, olhamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo recebeu unção, foi ungido por Deus com o Espírito Santo, para estar desfazendo as obras do maligno. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, logo depois de estar, meu amado, curando, meu amado, esse leproso, aparece um centurião para estar dizendo para Jesus: Jesus, tem algo que está morto lá em casa, e eu preciso somente de uma palavra sua. Você pode ver, meu amado, que esse homem entendeu aquilo que havia acontecido lá em Nazaré. A unção, a autorização que Jesus tinha, a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. Quando ele chega perante Jesus diz: não, eu vou junto contigo. E de repente eles: não, você não vai não, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse: vai, e ele vai. Eu digo a esse: vem, e ele vem. Eu digo a esse: faz isso, e ele faz. E Jesus Cristo passa a olhar em volta da multidão que acompanhava ele, e dizer não somente para a multidão, mas também para os seus discípulos: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus Cristo, meu amado, começa a estar manifestando o poder não pela imposição das suas mãos, como ele fez com a sogra de Pedro. O poder, meu amado, da sua palavra, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus liberada pela boca de Cristo tem poder nas nossas vidas. Quando nós olhamos, aquele homem soube reconhecer, meu amado, a palavra que estava na boca de Jesus Cristo. Ele disse: Senhor, eu preciso somente de uma palavra. Assim como eu creio que você veio aqui nessa noite, porque você precisa de uma palavra. E Jesus Cristo está te dando essa palavra, está dando a palavra para você crer. Crê, meu amado, que Ele tem autoridade sobre a tua vida. Ele tem autoridade em cima do céu. Ele tem autoridade lá no inferno. Ele tem autoridade aqui na terra. Esse nome se chama Jesus Cristo, que tem toda a autoridade. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, trazendo isso para o nosso coração, a Bíblia Sagrada diz que esse centurião, quando chegou na metade do caminho, descobriu que a palavra de Jesus Cristo verdadeiramente tinha poder. Porque quando ele chegou perto de casa, veio alguém ao encontro dele e disse para ele: olha, Senhor, o teu filho já melhorou, o teu filho já está melhor. Assim eu quero dizer para você: sabe o problema que ficou em casa? Sabe aquela preocupação que você deixou lá? Sabe aquilo que Satanás está se levantando lá na tua casa para fazer você perder a esperança em Cristo Jesus? Eu digo para você: a palavra está sendo liberada. Apenas toma posse, apenas creia na palavra de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente fica se perguntando, meu amado, mas Senhor, faz tempo que eu estou procurando uma cura, faz tempo que eu estou querendo a libertação, faz tempo que eu estou querendo ver essa autoridade do Senhor, meu amado, sobre os demônios, sobre o pecado, sobre a minha vida. E quando nós olhamos, meu amado, Jesus Cristo quebrando a religião, meu amado, ele vem, meu amado, um dia ele entra no dia de sábado dentro de uma sinagoga. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo está dentro daquela sinagoga, de repente ele enxerga uma mulher que andava encurvada, com um peso sobre a vida dela, oprimida pelo diabo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor diz para aquela mulher: repreende Satanás na vida dela e passa a pôr em liberdade. Aprumou a vida daquela mulher, ela passou a estar reta. Quando nós olhamos, este era o estado da humanidade. A humanidade estava curvada diante de Satanás. Talvez você veio aqui nessa noite e ainda se encontra assim, curvado pelo diabo, curvado pelo pecado, sendo cego
servo do diabo, servo do pecado. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, Ele tem a unção, Ele tem a unção para pôr você em liberdade. Nem as ânsias da morte conseguiram segurar Ele. Eu quero dizer para você que Ele tem poder, Ele tem poder para libertar a sua vida, Ele tem poder para curar você, em nome de Cristo Jesus. Basta você estar, meu amado, acreditando na palavra do nosso Senhor. Quando nós, meu amado, olhamos Jesus Cristo entrando naquela sinagoga, no meio da sinagoga, meu amado, se levanta o principal e diz: olha, não pode fazer assim desse jeito não. Quem é que te deu autoridade para fazer isso? A autoridade terrena aqui sou eu. Mas ele não sabia que Jesus, lá na outra sinagoga, ele havia recebido a autoridade não do homem, mas havia recebido a autoridade lá do céu, meu amado. Lá do céu ele havia recebido a autoridade. Quando nós olhamos, ele disse: ô hipócrita, ô hipócrita, por acaso no dia de sábado tu não liberta para beber água o teu jumento da manjedoura? Por acaso tu não pega a tua ovelha e leva para dar de comer para ela? Por acaso não convinha libertar essa filha de Abraão que estava há 18 anos aprisionada, oprimida pelo diabo? Assim, meu amado, Cristo está falando com você. Ei, Ele tem poder para libertar a tua vida, não importa o tempo não. Não importa o tempo. A humanidade esperou milhares de anos, meu amado, para que Ele viesse a se manifestar e libertar ela. Quando nós olhamos, meu amado, a unção que pairou sobre a vida de Jesus Cristo, você pode ver, meu amado, que Jesus Cristo, em meio a isso, Ele foi curando os enfermos, expulsando um demônio ali, expulsando um demônio aqui, mas também anunciando o evangelho da paz, anunciando a reconciliação dos homens para com Deus. Ele ia, meu amado, evangelizando a paz, meu amado, e fazendo, meu amado, a religação. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, que Jesus Cristo, Ele ia evangelizando a paz, e Ele ia quebrando a inimizade. Ele passava a estar, meu amado, quebrando o muro de separação, e daqueles dois povos passaria a estar fazendo um novo homem criado em Cristo Jesus, para a honra e para a glória de Deus. A palavra do Senhor, meu amado, vai dizer que na cruz do Calvário, você vê Jesus Cristo fazendo exatamente isso, a reconciliação do homem para com Deus. Quando Deus, meu amado, fez o homem no jardim do Éden, Ele deu autorização para o homem, mas o homem perdeu essa autoridade, e Jesus Cristo veio estar recuperando. E quando Jesus Cristo na cruz do Calvário recupera essa autoridade, você vê, meu amado, os principais crucificando Jesus. Você vê Ele descendo nas regiões mais baixas da terra, e lá a morte não teve domínio sobre Ele. Lá o inferno, o Hades, não conseguiu prevalecer sobre Ele. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo isso aos nossos corações, é por isso, meu amado, que hoje Jesus Cristo, Ele tem autoridade é por isso que Ele tem autoridade para estar, meu amado, neutralizando o inferno na sua vida. É por isso que quando Ele fundamentou a igreja, debaixo da unção que estava sobre Ele, eu quero dizer para você que Ele passa a dizer: olha, esta é a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecem. Quando nós olhamos a palavra do Senhor dizendo isso para os nossos corações, Jesus Cristo, Ele é crucificado, mas se Jesus fosse só crucificado, não adiantava de nada para mim e para você, porque necessário se fazia que Jesus Cristo fosse assunto aos céus. Ele era necessário, para que a nossa autorização viesse, que Jesus Cristo fosse glorificado. É por isso que Ele passa 3 dias e 3 noites, e depois, meu irmão, passa aqui nessa terra 40 dias evangelizando, dando mandamentos aos seus discípulos, e depois Ele é assunto aos céus com um corpo glorificado, para que Ele pudesse estar enviando
enviando a autorização para a sua igreja. Quando nós olhamos, a Bíblia Sagrada diz que depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, em suas últimas palavras, ele dá a autorização para a sua igreja, quando ele passa a estar dizendo: ei, permaneceis em Jerusalém, até que do alto eu revista a cada um de vós de poder com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é assunto aos céus. A igreja sai do Monte das Oliveiras, entra para dentro do cenáculo, e lá a voz era unânime, todo mundo estava junto. Lá ninguém estava preocupado em pedir casa, lá ninguém estava preocupado em pedir carro, lá ninguém estava preocupado em pedir esposo e esposa, lá ninguém queria coisa dessa terra. Lá todo mundo só tinha um objetivo. Qual era o objetivo, pastor Daniel? É pedir a vinda do Espírito Santo. Imagina os nossos irmãos trancados, dizendo: Espírito Santo vem, Espírito Santo desce, Espírito Santo do Senhor manda o Espírito Santo sobre a nossa vida, autoriza a gente para a gente ser as tuas testemunhas, para a gente testificar que foi o Senhor que foi ungido por Deus para estar pondo em liberdade a cada um daqueles que estava cativo. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo autorizou, 10 dias depois da sua vinda, 10 dias depois da sua assunção, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo desce e unge aquela igreja. Passou a estar ungindo 120 crentes, meu amado, 120 crentes, em meio a estes pescadores, pessoas analfabetas, a pior espécie que tinha pela face da terra. Jesus havia escolhido, Jesus havia preparado eles, havia ensinado eles a curar, ensinado eles a expulsar demônio, e havia dado autoridade para eles. Só precisava da autorização celestial. Quando nós olhamos, a Bíblia Sagrada diz que a unção do Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, e quando ela desceu, todo mundo de Jerusalém passou a saber que os nossos amados irmãos estavam autorizados por Jesus Cristo, autorizados por Deus. Quando Deus autorizou, desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo. A Bíblia Sagrada diz que os nossos irmãos começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em línguas estranhas. E quando Deus, meu amado, libera isso para nossas vidas, é para a gente utilizar essa ferramenta. Quando Deus dá para a gente as línguas estranhas, é para a gente usar. Se fosse para a gente ficar calado, Deus tinha dado para a gente o ouvido estranho, mas Deus deu para a gente foi as línguas estranhas. E quando nós olhamos a palavra de Deus, aquela igreja cheia de autoridade, de repente as pessoas começam a se amontoar, a olhar para os nossos irmãos cheios do Espírito Santo e dizendo: está embriagado, estão com a cara cheia de cachaça. E de repente se levanta um matuto da roça chamado Pedro, o pescador, o indouto, o analfabeto, e de repente começa a dizer: olha, eles não estão bêbados não, eles não estão bêbados não. Isso aí é a promessa que Deus fez por meio do profeta Joel. Eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão cheios de Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aí Pedro já aproveita o gancho. Pedro aprendeu com Jesus a anunciar a salvação. Aí Pedro diz: ei, vem aceitar Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Seja batizado para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo de Deus. Recebeis a autorização do Espírito Santo de Deus. Nessa hora, nós vemos a igreja começar a crescer, meu amado, com uma autorização celestial. Nesse dia 3.000 almas se convertem, meu amado, ao Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz, meu amado, que depois disso, um dia está Pedro e João subindo a hora da oração. De repente eles enxergam um homem na porta do templo, meu amado, que olha para eles, esperando receber algo. Eles dizem: ei, olhai para nós não temos ouro e não temos prata, mas o levanta e anda em nome de Jesus. Ainda tem o levanta e anda em nome de Jesus. Quando nós olhamos a primeira palavra de Pedro, não é levanta e anda, é olha para nós, olha que tu vai aprender o levanta e anda em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada
diz que aquele homem deu um salto. Aquele homem que há 40 anos nunca tinha conseguido parar de pé nas suas próprias pernas, ele dá um salto e começa a glorificar a Deus. Entra com Pedro e João dentro do templo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, meu amado, que aquelas pessoas ao verem isso começaram a se amontoar, começaram a querer adorar Pedro, adorar João. E Pedro, como não é bobo, ele diz já para não adorar ele, e aproveita o gancho, prega novamente, anuncia o evangelho da salvação. De repente chega o sacerdote, de repente chega os principais e prende eles, toca eles dentro da cadeia. E de repente a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor foi enviado para libertar eles. A Bíblia Sagrada diz que o anjo instrui ele, vai lá para dentro do templo e anuncia todas as palavras dessas vidas. No outro dia, a Bíblia Sagrada diz que eles chegaram lá para trazer Pedro e João para o interrogatório, para saber por quê, e no nome de quem que eles estavam ensinando, no nome de quem que eles haviam feito o milagre. E de repente a Bíblia Sagrada diz, meu, que eles chegando lá não tinha ninguém. Voltaram e disseram para os principais: ei, os homens que vocês prenderam ontem não estão mais lá, não tem ninguém lá, não está mais ninguém lá dentro da cadeia. E de repente chega alguém correndo, gritando, o fofoqueiro do século passado, assim como tem no século de hoje, e diz: ei, os homens que vocês prenderam, eles estão lá no templo, eles estão lá ensinando, eles estão lá falando a palavra de Deus. O que nós entendemos com isso, meu? Que Pedro e João não precisavam da unção do sacerdote da época. Pedro e João precisavam somente, da autorização do céu, a autorização de Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos a palavra de Deus, eles anunciam o evangelho da salvação. Eles dizem, para aquelas pessoas que vêm prender eles novamente, questionar eles, perguntar: ei, em nome de quem vocês ensinam isso? Em nome de quem que vocês estão fazendo essas coisas, prodígio, milagre e maravilha? É no nome de Jesus. Aí eles proíbem os nossos irmãos, proíbem de falar o nome de Jesus, de ensinar no nome de Jesus. E de repente a Bíblia Sagrada diz que Pedro diz para eles: olha, julgai vós, julgai vocês, o que mais vale temer, aos homens ou a Deus? Antes, meu amado, temer a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: olha, não temei aquele que só pode prejudicar o corpo, mas temei antes aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Quando nós olhamos a palavra de Deus, essa igreja foi crescendo. Essa igreja foi crescendo e ela ia anunciando a salvação em Jesus Cristo de Nazaré, anunciando a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Por onde eles passavam eram feitos sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso, meu amado, que eu e você estamos aqui, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele bradou e disse, meu amado, está consumado. Depois, nas suas últimas palavras, autorizando a igreja, ele disse: ei, sabe lá no dia lá da cruz, sabe lá naquele dia, lá eu recebi todo o poder, foi dado-me todo o poder em cima no céu, aqui na terra. Então, portanto, ide e fazei discípulos, pregando as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Ele passa a dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Aí ele passa a dizer: e estes sinais seguirão aqueles que crê e falarão em novas línguas, expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A unção foi repartida com você, a unção foi repartida com a igreja de Cristo Jesus. Somente a igreja de Cristo tem a autorização para expulsar demônio. Somente a igreja de Cristo tem a autorização para curar enfermos. Somente a igreja de Cristo tem poder para restaurar vidas. Quando nós olhamos, somente o nome do Senhor Jesus Cristo é um nome que é sobre todo nome, é um nome que foi dado em cima no céu, aqui na terra e debaixo da terra, para que todo joelho venha a se dobrar. É por isso que a gente não expulsa demônio no nome do pastor Daniel, não expulsa o demônio no seu nome, não expulsa no nome da placa da igreja. É por isso que a gente usa a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, meu, que você recebe a libertação, é por isso que você recebe a cura, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
E se você, meu amado, se você desejar, se você crer de todo o coração, pode ter certeza que essa unção, essa autorização está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você ficou com uma poderosa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Eu convido você que gostou dessa mensagem, meu amado, interessou você com o poder do Evangelho que foi transmitido durante essa mensagem, eu convido você a estar compartilhando. Compartilhe, se inscreva no canal aqui embaixo e deixe seu like. Eu tenho certeza que o Papai do Céu vai estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.